Is it possible that you suffer from an excessive trust in rationality? Well, if you can't go by reason, what can you go by? E estamos no ar. Esse é o terceiro podcast do Fundação sobre as possibilidades do Big Data. Termo bastante conhecido ultimamente. Muita gente aí tem se perguntado, muita gente aí tem lido várias coisas que têm surgido ultimamente, campanha de marketing, etc. E a gente vem aqui agora esclarecer alguns dos pontos que o Big Data com certeza promete revolucionar tanto na sociedade, tanto em aparelhos tecnológicos. Então, eu conto nesse podcast comigo. Eu sou o Rodrigo Zatz e vou deixar os outros participantes se apresentarem. Então, eu sou o Regis, sou o filósofo aqui da turma, né? Ou seja, não entendo nada em particular, pelo visto. Também faço licenciatura em dança, então acho que sou o artista da turma. Bom, eu sou o Caetano, estou fazendo meu doutorado em computação, mais na parte de robótica e inteligência artificial, e estou gostando muito de participar aí do Hangout junto com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Lucas Cópio, hoje eu sou desenvolvedor sênior e analista de dados na Strider. Tenho trabalhado já com alta tecnologia nos últimos 10 anos, se não me engano, e uma das minhas pequenas paixões é justamente Big Data e que é possível atingir usando essa ferramenta. A gente vai começar pelo termo mais leigo. Eu acho interessante a gente analisar o Big Data pelos impactos que ele pode gerar, porque é mais fácil contextualizar ele dessa forma do que de uma forma técnica primeiramente. Então, por exemplo, se a gente tiver, digamos assim, várias ruas em uma cidade, a gente pode utilizar algoritmos de Big Data para saber qual vão ser as melhores ruas para se estabelecer pontos comerciais ou pontos residenciais. A gente vai poder ver como é o trânsito de carros ou de pessoas em determinados horários, a gente vai poder monitorar e assim esses dados, essa enorme quantidade de dados vai poder nos dar um grande leque de opções que a gente pode investir. Por exemplo, se a gente quer construir, digamos, um comércio, a gente pode ver qual é a região melhor para o nosso comércio, qual é o horário mais suscetível, qual é o público dessa região e, com certeza, que forma a gente vai se adaptar a eles. Um exemplo bastante famoso até é de uma praça. Se tu construir uma praça sem nenhum asfalto, assim, sem estradinhas, só grama, e deixar as pessoas circularem, elas vão naturalmente fazer um caminho no chão. E esse caminho vai ser o caminho onde elas tendem a passar. Vai economizar muito mais tempo do que tu já colocar um terreno, digamos assim, asfaltado, entre aspas, porque ninguém asfalta muita praça, ou asfalta, né, depende. Mas isso vai poupar tempo, porque às vezes o que tu vai investir não vai ser exatamente o que a população vai fazer. Então, o Big Data, o que ele faz, ele realmente é um número enorme, uma grande quantidade de data que ela pode ser utilizada para, sim, fins inimagináveis, de diferentes formas e de diferentes meios. Eu fiz uma pesquisa, né, para ver o que chamam, né, porque às vezes a gente tem uma expressão e tem vários usos, né, e de fato Big Data é uma dessas expressões que não tem assim um sentido próprio, né. Eu vi basicamente dois usos principais e uma forma de tensão que ajuda a entender, ou pelo menos para mim ajudou a entender, ou o Cop depois vai me corrigir e dizer que me ajudou a confundir, que é a seguinte: Big Data é uma expressão relativa a dois usos um pouco conflitantes. O uso de quantidades variadas de dados para identificar padrões, e assim fazer predições nas mais variadas áreas, como, sei lá, meteorologia, política eleitoral, epidemiologia, economia, urbanismo, por exemplo, dos ótimos, né? E um exemplo que eu acho fascinante, que é, por exemplo, as traduções do Google. E o outro sentido, aí é o mais ficção científica, vamos dizer assim, né, que é a coleta, armazenamento, processamento, cruzamento, atualização, autenticação
compartilhamento de uma quantidade de dados crescente, em constante mutação, num patamar que as técnicas tradicionais, sei lá quais são as técnicas tradicionais, mas isso é a minha cola, né, não são capazes de dar conta. O exemplo corriqueiro são os dados que são gerados, por exemplo, pelo Facebook, né, e que ainda não se sabe como usar. Tem muitas coisas que se usa, né, e aí eu não sei se isso já seria Big Data, já que escapa a ideia de que não se sabe como dar conta. Como já se dá conta, aí eu entendi esses dois usos. Um é o que dá já para fazer, e que é muita coisa, e o que é mais espantoso, o que nós sabemos que daqui a pouco a gente vai conseguir fazer, e que é muita coisa, e que vai depender de a gente conseguir lidar melhor com a quantidade de dados que é crescente, ela não é só gigante, ela é crescentemente gigante. Big Data foi por um tempo utilizado como um termo que era do tipo, se você tem um banco de dados grande o suficiente, por exemplo, dados de venda, dados de movimentações financeiras, se ele for grande o suficiente, e aí é importante notar o grande o suficiente, porque esse grande ele aumenta a cada ano que passa, então você não tem mais um banco de dados, você tem Big Data. Se você por acaso é um banco, ou sei lá, você gerencia as transferências da bandeira Visa, você tem uma quantidade de dados ali quase instantânea, obscena. É uma coisa que nenhum ser humano conseguiria compreender. É até interessante apontar um negócio. O Big Data, dado em geral, não significa nada. Okay? Isso é um negócio muito importante. Os dados não têm significado nenhum. Nós podemos interpretar os dados, desses dados a gente tira informação. A ideia do Big Data é que a quantidade de dados que você tem é tão grande que você não pode utilizar métodos tradicionais para trabalhar com eles. Até algum tempo atrás, a gente falava que 1 terabyte era um banco de dados de 1 terabyte seria Big Data. Hoje, 1 terabyte, você tem pendrive de 1 terabyte hoje. Então, o pessoal já chega a falar petabyte. Se você tiver 1 petabyte de dados, você tem aí um Big Data. Já não é mais. Hoje, 1 petabyte, você pode comprar um HD. A Corsair vende HDs de 1 peta. É caríssimo, mas vende. Algumas novas definições do termo elas consideram que o Big Data é quando a sua quantidade de dados ela é tão grande que não é mais possível você manter elas em formato físico. Você precisa fazer o uso da nuvem para poder trabalhar com seus dados. Geralmente, particionando ela em diversas... fazendo um que a gente chama de map-reduce, né? Você mapeia esses dados por N máquinas, geralmente na nuvem mesmo, para conseguir trabalhar de forma humana com essas coisas. Não tem nada demais no Big Data. É geralmente uma quantidade de dados muito maior do que o normal. Então, as transferências de dinheiro de uma conta para outra, pode ser compras numa loja, pode ser movimentação de pessoas na rua. O Big Data é geralmente quando você tem essa quantidade de dados muito grande e quer fazer alguma coisa com isso. Você pode simplesmente ter essa quantidade de dados enorme e não fazer nada. Se você não toma nenhuma atitude com isso, você não faz uso do Big Data. Algumas empresas vendem esses dados, por acaso é o que o Dória está querendo fazer com os dados dos usuários do sistema de bilhete único em São Paulo. Está querendo fazer a venda dos dados pessoais dos usuários. E justamente porque hoje os dados, a possibilidade de você trabalhar facilmente com bancos de dados muito grandes, torna esse tipo de negociação possível, e aí começa a abrir vários problemas éticos no meio do caminho. Bom, realmente, né, essa questão da quantidade de dados é um pouco relativa, e o que o Big Data de fato seria uma grande quantidade de dados. O que está acontecendo é que agora nós temos, além de uma quantidade de dados muito expressiva e crescendo muito, esses dados são
nós estamos tendo acesso a dados de uma natureza diferente do que a gente possuía. Agora a gente tem as redes sociais, dispositivos móveis, até outras entidades, gerando muitos dados sobre as pessoas, sobre interações sociais, esse tipo de coisa. E também, você imagina o que não tem de dado em um banco de dados de atendimento telefônico de uma empresa de telecomunicações. São dados disponíveis na internet, por exemplo, que em geral não são estruturados. Então você tem que fazer todo um esforço de estruturação para trabalhar com esses dados. E os desafios estão crescendo, que seria lidar com essa abundância, essa complexidade. Você tem que ver qual dado você pode descartar, porque você gera muito mais dados do que você é capaz de gerenciar, né? Então, o que a gente tá vendo surgir aí é um novo paradigma para gerar possibilidades novas na ciência, na indústria, no comércio, no marketing, inclusive político, na sociedade como um todo. Então, sendo uma nova forma de fazer conhecimento, né, por que a gente diz isso? Vamos pensar o que é a ciência tradicional, por exemplo. A ciência tradicional ela se baseia em dois paradigmas, que seria a observação, a experimentação, e a explicação, e a modelagem. Então, você pode observar um fenômeno e criar uma explicação para ele, ou então você pode criar uma hipótese e validar essa hipótese através de experimentos observando os fenômenos. Tem sido assim aliás, foi assim por muito tempo na astronomia, na biologia e tudo mais. Depois surgiu um terceiro paradigma, porque, por exemplo, na astronomia você não consegue lidar com a teoria da gravitação universal, não consegue calcular e prever movimentos de 3 corpos, por exemplo. Mas se você fizer uma simulação computacional no modelo matemático, aí você consegue fazer o seguinte, tudo bem, eu não consigo ter uma equaçãozinha que me dá direto qual vai ser a posição dos corpos, mas eu consigo calcular, a partir de uma condição inicial, qual vai ser a próxima posição, e fazendo isso iterativamente, né? E isso é sujeito a erro de cálculo, erro de aproximação, mas muito avanço foi feito a partir disso, e principalmente isso contribuiu permitindo que as pessoas simulassem diferentes fenômenos, não necessariamente matemáticos, para ver o que acontece através do tempo, né? O advento do computador digital foi essencial nesse sentido. E agora nós temos o Big Data. O que seria? A ideia é que a gente consiga extrair conhecimento diretamente dos dados, dada a grande quantidade que nós temos. Já se extraía conhecimento de dados já há algum tempo, com o aprendizado de máquina tradicional? Sim. Mas agora você imagina a quantidade de dados que tem o Facebook, por exemplo, o quanto isso pode dizer para nós sobre o comportamento das pessoas. Você tem o Netflix, que tem muitas informações sobre como os filmes que as pessoas gostam, como elas assistem, e a gente consegue cruzar essas informações e fazer recomendações, por exemplo. A gente consegue extrair regras de associação em comércio, em indústria, em diversas coisas que nós não podíamos fazer antes. E na questão da ciência, voltando a falar nesse assunto, a gente tem, por exemplo, o que o Big Data pode contribuir com a astronomia. Nós temos imagens tiradas de telescópios que nós podemos explorar e, a partir dessas imagens, extrair conhecimento que seria muito difícil conseguir no olho, digamos assim. Na biologia, nós conseguimos, a partir do momento que a gente consegue mapear vários genomas, nós podemos fazer o cruzamento dessas informações para trazer informação com aplicação médica, por exemplo. Nas ciências sociais, não só observando redes sociais, mas nós podemos criar jogos ou ambientes de simulação para verificar como as pessoas reagem nesses ambientes simulados e ter uma forma de fazer um teste fazer experimentos mais sistemáticos em cima dessas condições que nós criamos. Então, eu preciso interromper só um segundinho. Você falou sobre fazer jogos para simular jogos simulados que ajudem a identificar a reação das pessoas. Sim. Eu tô com um plano aqui de fazer um jogo em realidade virtual, que é o dilema do trem, o dilema do bonde. Nossa, que você tem que decidir se puxa ou não. Assim a gente vai definir a população. E você precisa usar Big Data para isso? Não, mas isso vai gerar Big Data. Exatamente, vai gerar Big Data.
E eu queria Porque você só coloca esse fazer um jogo adendo. para 1 milhão de pessoas jogarem, Então, e aí você tem a informação de 1 Esse milhão jogo de pessoas. esse jogo existe, se eu não me engano, a BMW ou foi a Mercedes, eu tenho que lembrar. Mas eles colocaram no ar esse jogo, que é para fazer, para conseguir um Big Data, né, para conseguir um banco de dados, para conseguir determinar qual é a melhor ética para aplicar para a inteligência artificial dos seus carros automatizados, porque eles não queriam simplesmente pegar e chamar um cara, eles queriam identificar qual que é a ética da população e aplicar essa ética no sistema e tentar identificar como eles podem aplicar essa ética do povo hoje no sistema de carro automático. Pronto, era só isso que eu queria falar. É fascinante isso. Por exemplo, naquele dilema, pode aparecer uma situação que o carro vai atropelar 5 pessoas ou você vai capotar ele para desviar as 5 pessoas. Né? O que o carro vai fazer? Então, nesse caso ele capotaria. Mas se for Capotaria, uma né? pessoa, ele atropela. Então, Se for uma pessoa, ele atropela. Agora, se for algo do tipo, eu posso bater e destruir o carro, mas eu salvo o motorista e a outra pessoa, o carro se destrói. Exatamente, porque até em certos níveis tu pode personalizar mais o jogo e transformar ele no experimento social, etc, e coletar dados de uma determinada população de uma determinada região. Eu imagino, na verdade. Chamar um filósofo para doutrinar um religioso, né? E ver como as pessoas realmente se comportam, né? Já que a ética tem a ver com as pessoas, né? Mais do que com os teóricos e os doutrinadores. O Lucas, se não me engano, o Caetano, mas enfim, comentaram sobre. Foi o Lucas. Sobre. Normalmente a gente está criando todo dia enormes quantidades de data. O que a gente produziu em data nos últimos 3 anos é maior do que de 2010 antes, assim. A gente está produzindo muita coisa. E foi como ele falou, a gente pode ou não fazer bem uso dela. E muitas pessoas já fizeram bom uso dessas Big Datas, mas como também não fizeram. Então vamos supor um cenário, eu, sei lá, tenho algum tipo de aplicativo que eu estou recebendo a menor quantidade de data. O que eu tenho que fazer para transformar eles para analisar essas informações? O que eu vou precisar investir? Eu vou precisar contratar, sei lá, pessoas para fazer data science ou algo do gênero? Sim, como é que isso acontece na prática? De preferência. Que tipo de dados você está gerando? Isso também é outra coisa importantíssima. Não só saber o tipo de dado que você está gerando, mas qual é a sua intenção com esses dados. Porque não basta você chegar e falar, olha, eu tenho aqui eu tenho os dados de todos os jogos de futebol da década de 10 até hoje, da série A e B. Tá, mas e daí? O que você quer com esses dados? Você quer prever a chance de um determinado time ganhar? Ou então você só tem esses dados e ainda não chegou numa ideia. Porque o Big Data, os dados, eles não valem nada se você não dá um valor para eles. E dar um valor é justamente dar uma significância, dar algum motivo de existir desses dados. Eu acho interessante também a gente até contextualizar que vários exemplos de Big Data aconteceram e eles são presentes no nosso dia a dia. O Regis até falou no início que sim, o Facebook e o YouTube eles fazem uso de Big Data e já foi também muito utilizado, isso pouca gente sabe, mas tem alguns artigos sobre isso nas últimas eleições dos Estados Unidos. O que eles utilizaram, na verdade, foi poder filtrar um determinado tipo de eleitor que eles acharam que era mais compatível com um certo tipo de candidato e filtraram certos tipos de mensagem ou certos tipos de anúncio a essas pessoas. Então, tu não mais vai precisar nichar de uma forma clássica como o Facebook faz, por região, por renda ou por interesses, mas tu vai poder fazer por uma pessoa específica, inclusive. Com as quantidades de dados que tu tem de, por exemplo, pessoa acessou tal site, ou, por exemplo, uma criança que acessa sites nerds de Star Trek, tu sabe que ele não vai, por exemplo, não vai acessar site, sei lá, da Capricho ou do Justin Bieber, ele vai ser um público bem específico, e só com isso tu já vai conseguir direcionar muita coisa ao redor para ele. Até mesmo coisas que ele não sabe, que ele não conhece, mas que com certeza ele vai se interessar. E isso foi utilizado na última eleição pro marketing do Donald Trump. Muitos tipos de anúncios e mensagens foram redirecionados para pessoas do sul dos Estados Unidos e que viviam em áreas mais afastadas das capitais, e funcionou de uma forma até
bem mais barata e menos custosa do que o marketing massivo da Hillary. E os outros exemplos são números. A questão do marketing de massa, né, a fragilidade dele é que você vai chutar em grupos majoritários. Né? Qual é o meu maior público que eu tenho? Né? Os eleitores dos Estados Unidos. Esse aqui. Qual que é o segundo maior? Esse aqui. Agora, a partir do momento que você consegue filtrar, aí você consegue colocar uma coisa muito específica que só aquele grupo que vai se interessar, e que se você colocasse na mídia de massa, estaria jogando seu tempo de TV fora. Né? Então, realmente é bem interessante e vai mudar a forma como a publicidade é feita. Nessa questão do Donald Trump, eles se basearam numa análise de personalidade que se baseia nos seus likes do Facebook. E ele classifica naquele modelo Big Five. E aí ele associa isso à mineração de dados, né, ao Big Data, e à publicidade personalizada. E dizem que os resultados... Assim, é difícil avaliar esses resultados, porque você tem uma lição só, né? Mas dizem que os resultados parecem ter sido... Eles têm indícios de que os resultados foram bastante promissores. Positivos. A gente não precisa ir tão longe, a gente não precisa falar da eleição dos Estados Unidos. O próprio Dória, em São Paulo, ele fez uso de uma empresa, uma startup de machine learning específica em criar o footprint virtual de candidatos e de empresas na internet. A intenção dessa empresa, que eu não vou citar o nome agora, é justamente criar a imagem na internet de alguém que é um Zé Ninguém, alguém desconhecido, e criar um público para essa pessoa. O Dória hoje, ele é um dos políticos com maior número de likes, maior número de followers na internet. O resultado das pesquisas de sentimento das pessoas é extremamente positivo com relação a ele. E tudo isso graças a um trabalho utilizando o Big Data para construir a imagem dele na internet. Eu vejo aí, a gente tem dado uma ênfase nesse início aqui para o lado quase que de manipulação, né? Mas o Big Data, acredito que eu dei o exemplo até do Facebook, né, na minha fala, mas o Big Data tem aplicações mais específicas também em outras áreas, né? Acho que da astronomia. Sim, algumas. Na ciência, de uma maneira geral, ele tem revolucionado a forma de fazer as coisas. Eu tinha pensado no Big Data, até pensando o que seriam os avós do Big Data, né? Então, o uso, por exemplo, de muitos dados, de grandes grupos pela estatística, né? Pelas ciências atuariais ou pelas finanças, né? Acho que é um exemplo até precursor e que já no início, né? Entre a fronteira entre a amostra grande bastante e a população inteira, que lá pela Santa Ciência pôde trabalhar, o Big Data trabalha muito próximo dessa noção de uma população gigante e ter o comportamento em tempo real dessa população de dados, população de pessoas, população de qualquer coisa, né? População é um conceito bem abstrato. E na estatística nós já temos o problema de que a gente pode distorcer, a interpretação é uma parte-chave na estatística em geral, ou seja, na política, nas ciências sociais. E uma das questões é a emergência de sentido, vamos dizer assim, de padrões que o Big Data permite, eventualmente com recursos que não são mais o cara genial que consegue ver um padrão num monte de números, porque, como já foi comentado também antes, a quantidade de dados, ela, conforme ela seja realmente gigantesca, e ela já ela não permite esse tipo de um analista experto verificando padrões e a partir daí, a partir da genialidade de um sujeito, eles surgirem. Tem mais a ver com esse uso de força bruta, digamos assim, computacional,
que é a forma que o Google faz as traduções, né? Ou aquele exemplo que o Cópio deu do jogo que nos permitiria ver como a população, ou diversas populações com culturas diferentes, reagiriam ao dilema do bonde. Era isso que eu ia dizer. É interessante que teve até situações, digamos, um pouco inovadoras até. Quando teve o terremoto do Haiti, se não me engano foi em 2010, eu acho que foi em 2010, eles conseguiram detectar as regiões que mais precisavam de assistência, e após isso eles conseguiram utilizar a Big Data para também mapear algumas regiões que estavam acontecendo surtos de doenças no país. Eles, se não me engano, não lembro que doença era, mas era um tipo de doença que aconteceu após o terremoto, que não afetava não afetava tão forte os descendentes realmente haitianos, a população mais negra, mas afetava as pessoas que eram mais descendentes de europeus. E a partir disso, eles conseguiram ver que a doença tinha vindo de outro lugar, não tinha sido originado pelos próprios moradores do Haiti, mas sim eram por europeus, e conseguiram assim diagnosticar e combater as áreas mais afetadas. Na questão da saúde, o Big Data também é bem promissor, porque você consegue armazenar os prontuários dos pacientes, você consegue colocar, medir variáveis do paciente, a pressão sanguínea e tudo mais, e armazenar isso em bancos de dados e tudo mais, e isso dá para você, ao longo do tempo, uma capacidade preditiva muito grande também. Aí a gente até já entra em uma questão que é bem interessante, porque o Big Data, digamos assim, no futuro, ele pode se transformar em uma coisa muito maior que só a nossa própria imaginação vai conseguir delimitar. Porque por que as coisas se tornaram da forma que são agora? Não foi por acaso até. Com o advento da internet, a internet surgiu de uma certa necessidade de transmitir dados entre aparelhos remotos. Começou, se não me engano, na década de 70, em que se iniciaram a transmissão de dados entre a Europa e os Estados Unidos. E a partir dos momentos com redes sociais e de outros tipos de vestígios digitais, isso teve uma necessidade de ser computadorizado. Mas se a gente levar isso um pouco mais adiante, se a gente começar a utilizar o Big Data para meios médicos até, a gente pode chegar num conceito muito interessante, porque a gente consegue mapear determinados tipos de pessoas com determinados tipos de tipo sanguíneo que são mais suscetíveis a ter doenças. E chegando a um certo esquema, um jogo parecido de pergunta-resposta, ele vai conseguir supor com precisão vários tipos de doença que tu tem ou provavelmente tu vai ter. Já teve testes de Big Data diagnosticando pacientes e eles acertaram assim 95%. E é uma taxa que um médico normal não acerta. Então, ao longo da expansão dessas pesquisas, a coisa pode se tornar bem interessante. Dr. Google é um perigo real. É importante notar o seguinte, hoje nós estamos no topo de uma curva de hype, né? Toda vez que você tem um hype novo, uma nova moda, você tem uma subida repentina que dura alguns anos, geralmente 2 ou 3 anos, em que a busca por esse tipo de profissional, por esse tipo de técnica é muito alta. Então, você chega no ponto em que as pessoas começam a ver que o quanto elas pagavam por esse serviço não está dando retorno, e aí cai. Um dos maiores problemas que nós temos hoje com o Big Data é que muitas empresas, e isso por muitas empresas, eu digo IBM, GM, BMW, são empresas grandes que fazem uso do Big Data, elas estão começando a entender que tudo aquilo que elas investiram em Big Data não vai dar retorno. E a partir daí eles começaram a encontrar formas de resolver esse problema. O Big Data por si, ele dificilmente vai dar o retorno dos milhões de dólares ou bilhões de dólares que foram investidos mundialmente nessa área. Então agora está tendo um investimento muito alto em desenvolvimento de inteligência artificial para fazer bom uso desse Big Data. Então o caso da IBM, que eles têm o Watson, é um sistema de inteligência artificial que utiliza Big Data para poder realizar decisões. Hoje nós utilizamos a Big Data como uma fonte muito prolífica de informações
para sistemas de decisão. Então, algumas áreas extremamente importantes hoje no mercado, de alta tecnologia, de altos valores, né, são os trabalhos de BI, que seria a pessoa especialista em realizar decisões em business, pessoas que fazem análise de risco. O Risk Analyst hoje é justamente a pessoa que verifica das transações feitas com cartão de crédito, quais delas são fraude. Por isso que às vezes você vai fazer uma compra em outra loja, que você nunca foi antes, e você recebe uma mensagem no seu celular falando que foi feita uma compra estranha e que está sendo feito o bloqueio do seu cartão. O Zotis até tentou puxar para o outro lado, né? A gente pensa muito no Big Data envolvendo enormes populações, né? Mas tem uma outra dimensão que é uma quantidade de informações enorme sobre, por exemplo, a saúde de um indivíduo. Um monte de dados que, como disse o Copa, né, não tem nenhum significado. A flutuação da temperatura dele é essa durante o dia. A flutuação do açúcar é essa durante o dia. Até já estou dando dados assim muito já dados, né? Mas em certo sentido o Big Data tende para descobrir padrões desse tipo de informação que pode se agigantar conforme esses reloginhos que a gente coloca no tórax aqui, fica mensurando a nossa pulsação, a nossa pressão sanguínea, a frequência da nossa respiração, o número de passos que a gente dá durante um dia, coisas que um celular comum também já faz, né? Isso pode gerar uma quantidade de dados gigantesca sobre cada um de nós. E o Big Data ele evolui muito também com o desenvolvimento da tecnologia de armazenamento, de compartilhamento, ou seja, transmitir para um servidor, né, de processamento, de validação desses dados, né, qual é a relevância deles, e daí extrair, utilizando não um Dr. House, né, mas utilizando uma inteligência artificial da força bruta, como o Watson, citado pelo Copy, né? Para daí extrair padrões que possam ser significativos. Nesse sentido, até o significado dos dados, pelo próprio gigantismo desses dados, tende a extrapolar a necessidade da genialidade humana localizada. Ela precisa ser, de certa maneira, automatizada em algoritmos que de repente até tem que desenvolver os próprios algoritmos para trabalhar com essas quantidades crescentes e gigantescas de dados. Na verdade, quando você vai fazer uma avaliação por humano dessas coisas, né, o caminho que você faz é o inverso. Na verdade, você diminui a quantidade de dados para você conseguir trabalhar com eles. Então, realmente, é uma forma diferente de obter o conhecimento. Agora, por exemplo, é difícil você falar, como você falou, a variação da temperatura ao longo do dia não influencia. Vai ser difícil você falar isso, porque muitas das técnicas de mineração de dados, né, de aprendizado de máquina de maneira geral, você não consegue saber como que elas chegaram naquele resultado, assim, tintim por tintim. Você sabe o funcionamento geral dela, né? Então, é um pouco difícil você, vou descartar esse dado. É complexo, essa questão é complicada também. Eu queria voltar à questão do Dr. Google, né? Então, o Dr. Google hoje em dia é muito mal falado pelos médicos, com razão, porque ele não tem a experiência ainda, né? De descartar coisas que são relevantes e transformar tudo em câncer ou em... Qual é aquela outra doença preferida no House? Lupus, né? Mas, conforme essas tecnologias se desenvolvam, o Dr. Google tende a ser melhor em diagnóstico do que qualquer médico humano. O Google tem muita quantidade de dados médicos ali. Tudo bem, mas a pesquisa que você faz nele geralmente você coloca 3 ou 4 palavras ali e ele vai chutar na maioria. A maioria, o mais gritante é câncer. Pode ser câncer. Nossa,
Pode ser um resfriado também, né? Aí nós aqui ignoramos o resfriado, né? E só hipervalorizamos o câncer. Mas o que eu quero dizer é que a experiência de um médico bom significa uma quantidade gigantesca de dados que o próprio sujeito que aporta não sabe explicar. Tá? É verdade. Ele não vai conseguir explicar, eu cheguei a essa conclusão porque eu levei em consideração isso, e descartei isso. Não, isso é um processo automático. Tá? É um processo automático que lida com muitas informações que a gente chama de a grande experiência do fulano de tal. O Watson trabalha de uma maneira diferente, mas que também trabalha com um dado ainda muito maior de informações. Aí tem aquela questão, o Watson vai cometer erros que uma pessoa meio boba não cometeria, e vice-versa. E o Watson vai cometer acertos que uma pessoa genial também não conseguiria. Sim. O avanço do Big Data nessa questão de muitos dados sobre uma mesma pessoa, que pode ser também contrastado com dados sobre populações grandes, vai permitir o reconhecimento de padrões que hoje em dia são impossíveis. E essa é, em grande medida, até onde eu pude entender, o principal barato, vamos dizer assim, do que diabos é o Big Data. É essa possibilidade de lidar com uma quantidade gigante de informações e descobrir padrões que o processamento normal de uma pessoa não permitiria, ou o processamento de métodos tradicionais de lidar com as informações, mesmo que esse tradicional seja do ano passado, não permite ainda. Então, quando uma pessoa vai e com 3 ou 4 palavras, tipo erupção cutânea vermelha, tosse, não sei o que, e descobre que tem câncer, né? Nós estamos numa situação que não tem nada a ver com o Dr. Google do qual eu estou aqui brincando, né? Que é de uma inteligência artificial, enfim, que até pode passar a ser o auxiliar de um especialista que vai ter à disposição quantos dados a gente quiser pagar por eles, né? Então, eu vou colocar um medidor de pressão 24 horas, vou botar um negócio de temperatura, vou botar um medidor do açúcar, de colesterol, de não sei o que, da enzima C423H, alguma coisa assim. E com base nessa montanha gigante de informações, se poderá ter reconhecimento de padrões que hoje em dia não é possível. Né? É sempre interessante falar sobre reconhecimento de padrões, porque a gente sempre pensa, poxa, a máquina é fantástica, ela é capaz de realizar trabalhos que são surreais comparados àquilo que um ser humano conseguiria. Então, se você pega e manda para o Watson 500 exames de sangue de pacientes, ele vai te dar em alguns segundos o resultado, o diagnóstico dessas 500 pessoas. E um ser humano precisaria de alguns minutos, no mínimo, para poder fazer isso. No entanto, a gente esquece que o Big Data ele pode ser facilmente enganado. Por exemplo, o Gartner, que é um dos proponentes de Big Data e inteligência artificial, ele é o rapaz que falou que em 2030, 90% dos trabalhos serão substituídos por máquinas inteligentes. Só que assim, o Gartner, ele vem ano após ano sendo ridicularizado por suas falas extremamente positivas, digamos, com relação à alta tecnologia e Big Data. Um dos grandes exemplos foi o seguinte: a IBM criou o Watson, e o Watson ele é fantástico e é capaz de ajudar a sua empresa a se tornar mais rentável. No entanto, o Watson não foi capaz de prever que os anos de 2013, 14 e 15 seriam péssimos em vendas para a própria empresa, para a IBM Watson. Então, a gente pode dizer o seguinte: o Alisson até falou isso no primeiro podcast, que os algoritmos podem ser obras de arte, são elegantes, mas eles ainda são burros. Um exemplo maravilhoso que eu vi um dia desses foi um sistema que fazia identificação de objetos em imagens. Ele usava um banco de dados gigantesco para conseguir aprender vários animais diferentes. As fotos, todas elas têm lá marcado o nome do animal ou o nome do objeto que aparece na imagem.
E usando isso como base, ele consegue dizer o que tem em outras imagens, até mesmo quando as cores são diferentes, etc. No entanto, eu vi uma experiência que adicionou um pouco de ruído na imagem. Eles distorceram a imagem um pouquinho, como se estivesse granulada. Isso foi o suficiente para que todas as imagens granuladas fossem reconhecidas como codornas. Podia ter um carro nela, ela ia falar que era uma codorna. Podia ser uma criança, ele ia falar uma codorna. Então... Mas eu acho que isso... Só um adendo rapidão. Eu só acho que isso tem um pouco a ver com a recognização de padrões visuais na inteligência artificial, não. Porque eu até complementei isso também. Mais ou menos, porque quando você faz uma inteligência artificial generalista, você faz com que ela seja capaz de aprender os próprios padrões. Ela vai olhar uma imagem e ela vai falar o que ela quer como padrão. E como eu falei no primeiro podcast, foi daí que nasceu o Deep Dream e o Deep Style, que são aquelas imagens completamente psicodélicas de mãos saindo da cara, etc., todas criadas com o algoritmo de reconhecimento de imagem do Google. A gente não sabe como que a máquina faz para determinar qual é o padrão que ela vai reconhecer na hora que ela vai analisar uma foto. E por a gente não saber, é que ela consegue ter um resultado tão bom. Porque não tem um ser humano ali fazendo o design de o que ela vai buscar na imagem. Você não tem alguém ali falando que tipo de desenho que ela tem que procurar. Porque se tivesse, o resultado seria muito ruim. E a gente tem as provas disso, né? O sistema de reconhecimento de imagem até 2010 era péssimo. Era muito ruim, porque ele justamente procurava por padrões definidos pelo programador. Você tinha grupos enormes de pessoas criando formas de reconhecer a imagem, até que um dia, eu esqueci agora o grupo, mas eu acho que foi o pessoal da Google mesmo que fez isso. Eles simplesmente pegaram e falaram, aqui é o sistema de inteligência artificial, ele lê, ele procura, ele que identifica, ele que se vira. E pronto, a máquina conseguiu reconhecer a precisão que estava em torno de coisa de 60%, pulou para 80%. Foi um salto que foi um marco na história de reconhecimento de imagem. Foi o que determinou que era assim possível que uma máquina fosse capaz de reconhecer o mundo à sua volta sem ter intervenção humana. Então você disse que ela melhorou depois que pararam de ditar quais são as propriedades que ela deveria seguir? Exatamente. Ih, agora fudeu então. Nossa. Ainda tem uma questão na qual se precisa do expert, né? Humano. Eu lembrei até um pouco da questão da estatística bayesiana, né? Que ela precisa partir de alguma coisa que já se conhece. Então, o que se abandonou aqui? Se abandonou o passo a passo, um humano explicando para o computador como é que ele tem que reconhecer. Mas agora nós temos uma situação parecida com a de uma mãe ou de uma professora que ajuda uma criança a ser introduzida, por exemplo, numa linguagem complicada como o português ou o chinês, né? Que a criança vai formar hipóteses. Então, uma hipótese que as crianças geralmente formam é da regularidade. Então, a criança pensa que se ela aprendeu a regra de como é que se conjuga um verbo regular, ela já sabe conjugar qualquer verbo. Aí vai precisar da pessoa já adulta, né? Que vai explicar, não, nesse caso aqui é diferente, nesse caso aqui é diferente, nesse caso aqui é diferente. Então, esse exemplo da codorna em qualquer imagem que tivesse lá uma textura, né? Ela mostra um erro normal, um erro que faz parte do processo de aprendizagem e que aí, claro, você pode dizer, não, o algoritmo era muito simples, ele procurava isso, e quando aparecia, sei lá, 20% disso era uma codorna, né? Aí tem que corrigir. Perfeito, Regis. Durante a década de 60, 70, acho que foi na década de 70 para 80, se não me engano foi tipo 78, quando os computadores começaram a surgir a nível de faculdade, né?
começou a ter os primeiros mainframes, etc. Foi quando criaram... Aqui na URGS foi em 70, né, o nosso núcleo de computação. Ah, legal. Eu acho que foi na década de 70 para 80, que foram os primeiros perceptrons que foram criados, foram nessa época. Se não me engano, em 86 começou a morrer o machine learning. As redes neurais... foi as redes neurais, né? O depois voltou. Sim, voltou agora na década de 10, né? De 2000, lá para 2006, mais ou menos, que... Na verdade, um pouco antes. Que eles mostraram que o Perceptron... Bom, eu acho que talvez fique muito técnico, mas mostraram que o Perceptron não era tão legal. Depois, já pouco tempo depois, já teve eu não lembro quem que escreveu o artigo. Quem mostrou que não funcionava era o Minsky, né? Sim. Agora, depois teve um autor não tão reconhecido que mostrou que se você tiver várias camadas, ele funciona. Você consegue fazer classificações interessantes, mas isso só foi o Deep Blue, né? Lá para 2006 com o Deep Blue, que foi um dos primeiros a fazer uso de rede profunda. Então, essa daí já é a terceira onda de redes neurais. Teve a primeira, que é o Perceptron, e depois teve a segunda, que é o conexionismo, a MLP, você deve conhecer, o Perceptron multicamadas. Sim. Então, e aí da terceira, depois ele baixou de novo, e depois agora voltou com tudo com as redes profundas, né? Sim. Convolucionais, recorrentes, etc. Cara, eu adoro as convolucionais. Não entendo nada, mas adoro. Então, lá na década de 80, morreu as redes neurais. Morreu completamente, desapareceu. E uma das razões, você até falou o nome do cara, era Minsky, né? Uma das razões foi um trabalho feito pelo Minsky, em que o pessoal tinha tentado fazer o reconhecimento de fotos aéreas para identificar caminhões ou tanques de guerra. Às vezes não eram nem fotos aéreas, eram fotos próximas do veículo, só para reconhecer se era um tanque ou se não era um tanque, se era uma árvore, por exemplo. E eles tinham conseguido, e o paper que tinha sido lançado sobre isso, tinha conseguido uma precisão até que razoável. O Minsky provou que não, que o que foi reconhecido naquelas imagens não era um objeto dentro da imagem, era a quantidade de luz que estava incidindo naquela imagem. Então, imagens que fossem muito iluminadas eram reconhecidas como veículos. As imagens pouco iluminadas eram reconhecidas como vegetação. Porque a máquina identificou que as imagens muito claras tinham lá o label de tanque, e as imagens muito escuras tinham um label de floresta. Então, ela fez o reconhecimento por fatores que o ser humano, na hora que ele fez o projeto, não passou despercebido. Para ele estava certo. Isso até me lembra um caso relativamente recente, em que o pessoal tinha conseguido fazer um algoritmo que previa qual era o nadador que teria a maior probabilidade de vencer uma natação. E por acaso, eles esqueceram de tirar dos dados o tempo que cada um dos nadadores fazia nas natações. Então, eles conseguiram uma precisão tipo 89%, 90%. Mas é porque já tinha lá a resposta. Aí fica fácil, né? Eu só quero resgatar um pouco do gancho que a gente tá falando. A gente entrou num aspecto de AI que eu acho muito interessante. Só para contextualizar, tá tendo algumas perguntas no YouTube mais relacionadas a um tipo de monitoramento que isso vai com certeza ser intrínseco ao nosso grande uso de Big Data somado aí. Como o Lucas falou, eu acho bastante impossível, na verdade, que o Big Data não seja automatizado e não tenha algoritmos para análise, porque a automatização vai continuar, digamos assim, sendo o norte do progresso humano. E isso pode ser feito em determinados tipos de AI já existentes ou adaptar elas para conseguir processar isso de várias formas. Então, tem muita gente comentando que, uau, isso parece um cenário de Black Mirror, etc. Ou as pessoas vão sempre saber onde nós estamos e o que nós vamos fazer. Só que
aí que tá, as empresas já sabem o que a gente faz. As empresas já sabem onde a gente mora. Tipo, não tem o que fazer, literalmente. Os dados estão cada vez mais difíceis de ser privados, e isso tem muito a ver com a grande quantidade de dados que os governos estão bastante requerindo. Com o monitoramento online, está cada vez mais difícil de se tornar anônimo. Então, não é, digamos assim, pode parecer meio esperançoso, etc., mas não é uma questão da gente decidir se nós vamos deixar que isso aconteça ou não. Isso vai acontecer, isso já está acontecendo. É perigoso mesmo, sabe? Não tem, é perigoso, não é perigoso isso aí ser usado pelo governo para espionar? Você Pra consegue quem que essa prever pessoa- um pouquinho menos de like no Facebook se você é um cara que vai fazer uma revolução. Aí corta mal pela raiz, é perigoso. Eu queria comentar que a gente já falou sobre essa questão da privacidade em outros hangouts da fundação, e a questão do fim da privacidade, ela é inevitável. Eu vou explicar de novo por quê, né? Porque daqui a pouco surge uma tecnologia de fundo de quintal que pode destruir o mundo, né? Então a gente precisa ter como monitorar. Atualmente, por que o mundo não foi destruído pela tecnologia nuclear? Porque é muito barulhento o processo de refinar uma quantidade suficiente de matéria físsil e de refinar uma quantidade suficiente de deutério e trítio para conseguir fazer uma bomba nuclear, atômica, ou de fusão ou de fissão, né? Mas daqui a pouco a gente vai ter tecnologias muito mais simples, entre aspas, né, em relação aos recursos necessários, e o monitoramento vai ter que ser ou mais sofisticado, como Big Data, ou invasivo, como, sei lá, um chip implantado em cada pessoa que nasce ou que tenha um mínimo de instrução sobre certas tecnologias, de biotecnologia ou de nanotecnologia. Então, a era da privacidade, se já não acabou, se nós já não perdemos a privacidade com o Facebook, né? O cara tem que ser muito eremita para se não isolar num mato, mas para não ter nenhuma conta de Facebook, de Instagram, qualquer coisa assim. A privacidade acabou. Esse momento do Black Mirror aí já é realidade, né? Nós não temos mais a privacidade ou a ilusão de privacidade que nós tínhamos no século XX, no qual eu nasci. Conclui. Ok. Tem uma coisa, vocês estão falando sobre a possibilidade de utilizar dado para enxergar os seres humanos. Para quem gosta de jogos, a sugestão que eu dou é o jogo Orwell, é o nome do autor, Orwell. O jogo é fantástico, relativamente barato, e é sobre você. É como se você estivesse no Facebook e você pode checar toda a vida de outras pessoas. Você pode ver o celular dela, pode ver os e-mails dela, a comunicação que ela tem no Facebook, entre outras coisas. Você consegue identificar em que lugar da cidade ela está pelas chamadas do celular. É muito interessante, e é justamente isso. É um governo totalitarista que está utilizando essa ferramenta para buscar pessoas que sejam talvez terroristas internos. Mas saindo do escopo do jogo, indo para a realidade, nós temos hoje nos Estados Unidos o uso de Big Data para fazer a predição de crimes. A Huawei, que é uma das empresas que mais produz equipamentos eletrônicos de redes, no mundo inteiro. Eles fazem celular, fazem modem, fazem antenas, a empresa é gigantesca. Eles também trabalham com sistemas de predição e Big Data. Uma coisa que está acontecendo hoje nos Estados Unidos é que policiais, eles identificam possíveis suspeitos pelo local em que elas vivem, pelas roupas que elas estão utilizando, pelo tamanho dela, pelo jeito dela. Esses dados e também a imagem da pessoa pega por câmeras dá uma pontuação para essa pessoa.
identifica se ela é um possível criminoso. E isso faz com que a polícia passe a observar mais atentamente esse indivíduo, identifique onde ela mora e quais são os lugares em que ela vai, onde ela trabalha. Isso está trazendo notificações personalizadas. Os policiais estão se aproximando dessas pessoas e fazendo notificações oficiais de que elas estão sob vigilância por serem possíveis ofensores, né? Pessoas que talvez cometam algum crime. Prováveis. E prováveis, isso. Ela está sob watch, né? Está sob vigilância. E você já tem drones fazendo a vigilância de periferias, de áreas onde essas pessoas foram demarcadas. E o policial tem também o direito de levar para a delegacia para pegar depoimento da pessoa. Você pode levar alguém para a delegacia para pegar depoimento. Você não pode prender ela por mais de 24 horas sem ter uma justificativa. E o pessoal tá com medo de que isso comece a criar muito problema de pessoas sendo presas de forma preventiva. Porque já está acontecendo, desde 2014 já acontecem as visitas preventivas a residentes, em que uma lista gerada pelo computador identifica quais pessoas, cidadãos não criminosos, têm maior chance de cometerem crimes, e a polícia visita essas pessoas para identificar como elas estão, se elas estão empregadas ou não. Isso pode ser extremamente bom, porque você mantém uma proximidade com essas pessoas, mas eu não acho que isso seja um trabalho a ser feito pela polícia, certo? Eu acho que seria legal o pessoal eu esqueci o nome, assistência social se aproximar dessas pessoas, não a polícia. Mas isso é uma coisa que está sendo feita pela polícia. Tudo isso está sendo utilizado com objetivo específico de repressão à população. Por enquanto é repressão policial, a gente não tem necessariamente hoje uma repressão política nesse caso. Então, assim, o Big Data, ele traz a intenção de criar segurança para a população, só que a gente está colocando muita fé e dando muito poder para um sistema que é burro. É um sistema que é extremamente inocente. Ele não é capaz de realizar decisões que pesem quais são os riscos sociais de eu realizar uma prisão preventiva, por exemplo. Ou então começar a perseguir um grupo de negros que estão andando de carro na periferia, talvez eles estivessem indo para casa. Aconteceu aqui no Brasil, felizmente não foi por causa de Big Data, mas infelizmente foi por culpa de mau preparo policial, em que a gente teve aí um carro sendo fuzilado com 4 inocentes dentro, né? Mas esse é o tipo de coisa que o pessoal tem medo que comece a acontecer nos Estados Unidos. Felizmente lá a polícia não é tão violenta quanto aqui. Mas se isso começar a acontecer, vai ficar foda. Cópio, uma coisa interessante é que o sistema tende a aprender com os dados gerados pelas suas próprias intervenções, né? Então isso vale para o que a humanidade fez até hoje e vale para o que a humanidade vai fazer com o Big Data, né? No caso, a gente pode começar com os medos e preconceitos humanos vulgares, né? Então a gente quer combater o crime, a gente quer prender os criminosos, a gente quer punir os trapaceiros, a gente quer acompanhar os possíveis terroristas, os possíveis assassinos. Mas esse acompanhamento vai focalizar a coleta de dados. As intervenções vão fornecer dados. Claro que a gente sempre pode piorar as coisas, mas não é o que tem acontecido até hoje. De certa maneira, a gente tem enfrentado
os problemas das soluções que nós já desenvolvemos. Sim, Então, hoje em dia, por exemplo, pode falar. Tem um ponto importante a gente lembrar, que é o seguinte: o sistema hoje ele tem envolvido nele o racismo da nossa sociedade, tem todos os preconceitos da nossa sociedade, porque o banco de dados dele existe graças à nossa sociedade. Tá? Se você considera que a nossa sociedade é racista, então o sistema vai ser racista. A gente não tem como impedir isso. Só que quando você fala que as intervenções irão alimentar ele com mudanças nos dados, a gente tem que tomar cuidado, que isso quer dizer que boa parte do aprendizado contínuo dele é baseado em reforço. Então, ao invés dele estar o tempo todo melhorando, ele vai estar apenas reforçando os preconceitos que ele já tem. É igual uma bolha no Facebook. Tá? Mas isso não é mais um dado com o qual o Big Data tende a vir a trabalhar? Aí depende da forma como você vai modelar o seu dado e das formas como você obtém os seus dados. O Caetano pode falar muito bem sobre isso, eu tenho certeza. Como o sistema conseguiria... um sistema de machine learning para predição de crimes, se ele utiliza os dados dos criminosos presos para prever os crimes, ele iria fazer o seu aprendizado contínuo de uma forma de reforço, ao invés de realmente mudar de acordo com as mudanças da sociedade. Ele fica enviesado de acordo com as características da população encarcerada ou da população que normalmente é de social, né? Seria esse o ponto, né? Essa tendência. E à medida que você for prender mais pessoas com essas mesmas características, ele vai se especializar nisso, digamos assim. Mas tem uma coisa interessante, né, que eu já observo hoje, né? Eu sou do direito também, eu sou formado, eu atuei pouco no crime, só como advogado. Hoje em dia tu não é assaltado pelo cara com cara de assaltante. Cara, tu até é assaltado pelo cara com cara de assaltante de madrugada, voltando bêbado pra casa. Mas é mais comum tu ser assaltado às 6, 3 da tarde por um cara que tu não imagina que vai te assaltar. E é o mesmo fenômeno do contador, né? As empresas não têm desfalque do cara que ela não confia, que o chefe, que o dono não confia. Ela é desfalcada pelo cara que tinha toda a confiança. Preconceito racial, por exemplo, torna difícil para um negro hoje em dia, negro eu também sou, um preto assaltar hoje em dia, porque ele já vai ser olhado com desconfiança. É aquela história do racismo, né, que a pessoa vê um negro, a mulher já segura a bolsa de uma maneira diferente, né? Isso é objeto de muitos textões que têm fundamento, tragicamente. Mas a consequência é que os assaltos não são mais feitos por essas pessoas, são feitos por outras pessoas. Isso gera uma nova alimentação de dados. Então, o que eu estou tentando chamar a atenção é de que isso que o Cópio comentou, e que eu acho muito pertinente, que pode haver um ciclo de foco, vamos dizer assim, que reforça um preconceito social, ele na prática, na minha percepção, ele tem gerado uma emergência de dados paradoxais. Hoje em dia, para tu ser assaltante, tu tem que ser meio boa pinta. O assaltante hoje em dia virou um cara que se aproxima do estelionatário. É o cara a quem tu deixa estar perto da tua garagem quando chega com o carro. Aí no Rio Grande do Sul. Parece meu vizinho, eu vou estacionar. E aí tu é assaltado. É um padrão de dados que eu tenho verificado na minha casuística, né? Talvez eu não tenha um ponto de vista aí no sul, vulgar. Aí no sul, os dados são muito mais... Eu percebi que você tem um sentimento comunitário um pouco bem maior aí no sul. Então, mesmo cidades muito grandes, tipo 200, 300 mil pessoas, você se sente como se estivesse numa vila. Então, você não vai estranhar uma pessoa que está parada do lado do seu portão. Você não vai estranhar isso. Você não vai estranhar um forasteiro parado do lado do seu portão. Você iria estranhar se ele fosse o haitiano. Você vai até estranhar, porque ele é completamente fora da realidade.
da população local. Né? Ele é muito grande, o rosto é muito magro. É alto e preto. Ele é alto e completamente preto. Eu nunca tinha visto uma pessoa com a pele tão escura antes de ir para Porto Alegre. Só que assim, você já vai ter medo. Agora, se é uma polaca parada ali do lado, você não vai se preocupar. No Rio de Janeiro já é bem diferente isso. Em São Paulo é bem diferente. No Rio de Janeiro e São Paulo... Aqui esses estereótipos são um pouco precisos, assim. Eu não sei, pelo menos a impressão que se tem é que... Você olha o cara, esse cara é inofensivo, ele é mesmo, esse cara aqui vai me assaltar, ele vai lá e... Aqui, em São Paulo, parece que consegue nos assaltar hoje em dia, porque a gente já tá ressabiado. Pode ser. Mas de qualquer forma, né, um sistema automatizado para fazer isso, ele vai depender de casos de pessoas que assaltaram e foram pegas por causa disso. A menos que você crie diversos modelos, um para cada diferente situação, mesmo criando um para cada situação, os modelos eles são sempre generalistas. Então, se você estiver numa multidão e ouvir um tiro e uma pessoa morreu, como você vai identificar qual é o suspeito? Você pode usar um sistema automatizado para identificar as pessoas que têm maior chance de serem aqueles que realizaram o disparo. Okay? Isso é possível fazer. O que você não pode fazer é se basear nele para identificar, para falar, esse cara é o suspeito. Porque muito provavelmente ele vai ver o seguinte: a maioria das pessoas que foram mortas, a pessoa que matou tinha entre 16 e 25 anos de idade, predominância negra, provavelmente homem, e que mora em tal região da cidade. Por quê? Porque essa é o padrão que nós temos de homicidas no Sudeste. Infelizmente se você for ver. Aliás, preto por homicídio, né, talvez. É absurdo. Uma pequena parêntese, que é a questão do pardo de Schrödinger, né? A gente tem que lembrar o seguinte: aqui no Brasil nós usamos a palavra negro para se referir àquilo que fora do Brasil se diz não branco. Fora do Brasil você vai fazer uma estatística em que você vai contar o número de brancos, negros, asiáticos, indígenas, nativos, etc. Lá você fala o número de brancos e o número de não brancos. Aqui no Brasil, você fala especificamente o número de brancos e o número de negros. E nesse negros, aí vai de quem fez a estatística. Pode ou não conter indígenas, pode ou não conter asiáticos. Se você for olhar o mapa da violência, o último lançado, na verdade todos eles lançados, ele utiliza a palavra negro para se referir apenas a pretos e pardos, a pretos, pardos e indígenas, e a pretos, pardos, indígenas e asiáticos, de forma deliberada, sem falar quando está fazendo isso, e em momento nenhum ele define, ele coloca esse termo como definitivo. E tem outro ponto, que o mapa da violência, apesar de ser um ótimo trabalho, é um trabalho que você não pode tomar ele como absoluto, porque ele tem algumas falhas muito graves nele. A primeira delas é toda a bibliografia dele são outros mapas da violência lançados. Toda a bibliografia dele. A única parte da bibliografia do mapa da violência que não é ele próprio são alguns livros que dialogam sobre problemas de violência. Não são trabalhos acadêmicos nem nada. Deve ter um levantamento estatístico novo também, né? O levantamento estatístico dele é bem generalista. Ele simplesmente pega a causa das mortes, causa de morte violenta, né? Causa de assassinato, no caso. E não pega nada. Então ele não pega qual foi o tipo do crime, não pega quem foi o criminoso, não pega os dados. Assim, o mapa da violência fala para você quem é a vítima. Só que a partir daí você não tem como extrapolar muita coisa. Você não pode extrapolar quem é o assassino, você não pode extrapolar quais são as condições desse assassinato. Por exemplo, ele fala que 60% das mulheres que morrem dentro de casa. Só que ele fala também que mais ou menos esse mesmo número de homens morrem dentro de casa. Em nenhum dos dois casos ele fala quem que é o assassino, tanto da mulher quanto do homem. Em nenhum dos dois casos ele fala qual é o contexto, se era um contexto
de violência doméstica ou se era um contexto de tráfico, que é hoje uma das maiores fontes de homicídios no Brasil. Aquelas coisas que você vê, como por exemplo, a maioria das mulheres morre de violência doméstica. Não, é porque o documento da violência, do mapa da violência, considera que toda morte ocorrida dentro de casa é violência doméstica. Só que não fala quem que perpetrou o crime. É um big data, é um trabalho de visualização de dados muito mal feito. Eu posso falar, é um trabalho de visualização de dados muito mal feito. Ele tem alguns problemas graves ideológicos ali, como por exemplo, ele realiza algumas análises mais pormenorizadas sobre as vítimas de violência de uma única população, não verifica de outras. Então, se em algum momento ele quer saber quantos jovens morrem em determinadas regiões do país, ele só vai buscar por jovens negros. Aí você vai descobrir que esses negros são pretos e pardos, porque se você fizer a soma e comparar com outra tabela, você vai ver que o número é igual. Mas se não for por isso, você não vai saber. É mal feito desse nível. Então, o mapa da violência, infelizmente, não é um trabalho sério. De verdade. E outro problema, se você for ler o fim do mapa da violência, onde ele começa a dar a conclusão, as conclusões dele não têm bases nenhuma, então ele vai falar alguma coisa sobre a violência, ele fala como é largamente conhecido, não fala qual é a fonte. Não, sério, se você for ler as últimas 2 páginas, é nojento. A qualidade acadêmica dele é coisa de um bacharelado que foi destruído pela bancada e o cara não conseguiu pegar o canudo dele. Não está entre nós a pessoa que propôs o termo pardo de Schrödinger? Sim, eu sou culpado pelo pardo de Schrödinger. Eu cheguei nessa... Nossa, uma grande revelação agora aqui, né? É uma grande revelação. Eu criei esse termo quando eu quis... Eu estava vendo a questão das cotas na USP, né? Que a USP foi... Eu não sei ainda se a USP tem ou não cotas raciais. Ainda não. Tem um sistema diferente, né? Que dá uma pontuação diferente. Tem um bônus lá, mas eu não sei se vai por raça. Não se chama de... Não é exatamente cotas. Ele dá uma pontuação diferente para quem se autodeclara, ou sei lá como é que é, porque a autodeclaração seria perfeito, né? Qualquer um pode... Mas as militâncias estão até agora quebrando o pau em cima porque eles querem colar. As militâncias e as burocracias. As burocracias estão inventando punições para quem se autodeclara e que a verdade moderna diria que eles não são pretos, não são negros. Então, a ideia do pardo de Schrödinger foi a seguinte... justamente a militância na USP, que está sendo bastante vocal com relação à baixa representatividade da população negra na USP, e eles não estão falando isso à toa, eles realmente são uma minoria lá, eles estavam falando que a quantidade de negros na USP era muito baixa, era coisa tipo, acho que era 8% ou menos, era muito baixo. No entanto, eles não estavam considerando nessa conta os pardos, eles só estavam considerando as pessoas que se autodeclaravam pretas. Quando você coloca os pardos na conta, o número cresce para 40. E aí qual que é o problema? O número de pretos lá dentro, quando comparado com a população de São Paulo, maior? Um pouco maior. Não, é menor. Se não me engano, a de São Paulo é 12%. A de São Paulo é 12%. De pretos? Preto e pardo. Não, então. Não. Aí tá. Sim, se você considerar negros, né, pretos e pardos, no estado de São Paulo, acho que a gente chega a quase 60%. A ideia era a seguinte: se eles colocassem os pardos na conta, chegava a 40%. Ainda é uns 10, 12% abaixo do total da população. Quando eles falaram o número de negros que são mortos pela polícia, eles consideram os pardos. Quando eles falaram do número de negros que apanham ou eram presos pela polícia dentro da USP, eles levavam em consideração o número de pardos. Então, na hora que eles pedem por cota, eles não consideravam os pardos na conta. Então, o pardo, ele fica aí nesse ambiente
em que ele só vai ser considerado como negro na hora que for positivo para aquilo que o movimento pede, enquanto que aquilo que seria negativo para o movimento, aí eles consideram um pardo como branco, ou como pardo mesmo e não faz parte do movimento. O Big Data permite explicitar isso em detalhes, né? Esse tipo de manipulação. Né? Aí a gente vai entrar no assunto de fake news e um artigo não muito novo, acho que é de 2010, que explica sobre como que a dissonância cognitiva causada por aprender uma fake news vai influenciar mesmo depois que você saber que aquilo lá é falso. Aí a gente volta pro problema da nossa bolha, do nosso universo, como que as coisas que a gente acaba de descobrir vão influenciar as nossas decisões. E aí a gente entra de novo no Big Data. Influenciam a criação de bolhas, porque o Facebook acaba criando uma bolha customizada para mim, né? Sim. Isso é interessante até de falar. O Facebook, ele realmente pode ter tido um bom princípio no começo, mas agora ele realmente é estruturado para mostrar tipos de notícias que tu relativamente comenta com grande frequência e que tu curte ou até mesmo dá dislikes, porque eles não colocaram à toa aqueles outros tipos de interações. Então ele realmente cria um looping para ti, para que tu interaja. Não é aquela coisa de só ser benéfico, mas é o famoso ditado de falem bem ou mal, mas falem de mim. E o Facebook tá criando assim, ele tá usando o Big Data da pior forma, mas ele está usando. Então, isso é com certeza um dos pontos que a gente vai ter que, assim, se atentar, porque não vai ter nada que vai impedir isso. Uma pessoa como o Zuckerberg, que tem uma fortuna em PIB maior que muito país, vai ser algo bem complicado de sequer barrar. O Zuckerberg mesmo, ele tá participando de uma movimentação para destruir essas bolhas que ele finalmente entendeu que elas são extremamente danosas para a população. Para vocês terem ideia do peso que é essas bolhas, o The Independent, se eu não me engano, o The New York Times, eles fizeram um site simultâneo que eles falavam sobre imediatamente depois da eleição do Trump, em que eles mostravam para você lado a lado a timeline de liberals contra a timeline de conservativos. O negócio é absurdo a diferença entre os dois. Enquanto ou a parte dos liberais, só postava notícias do tipo tal senador fez uma piada ofensiva no Twitter e agora as pessoas estão horrorizadas, do outro lado, mostrava algo do tipo Obama no último segundo assina uma entrega de 270 milhões de dólares para a Palestina e solta essa bomba no colo de Trump. E imediatamente abaixo já tem alguma notícia conspiracionista falando que o Obama é um traidor do país que está dando dinheiro para os terroristas, porque obviamente a Palestina só tem terroristas, na visão deles, né? E assim, a diferença era chocante entre os dois. E você via que nenhuma das duas timelines fala de absolutamente nada relevante. Absolutamente nada relevante. Um só mostra conspiracionista e o outro só mostra estou ofendido, porque o senador escreveu que Trump conseguiu com um tweet que mais mulheres saíssem à rua para passear do que o Ministério da Saúde conseguiu fazer em não sei quantos anos. Entendeu? Essa foi a piada que o pessoal achou super ofensiva e ficou por dias. Só isso de assunto. A ideia do Facebook, ele recomenda para você posts que ele acha que vão ser interessantes, do mesmo jeito que o Netflix recomenda filmes para você, né? Acontece que o Facebook acabou se tornando uma rede que rola muitas notícias e discussões. Ele se politizou talvez mais do que o Zuckerberg quisesse que ele tivesse se politizado, né? Fenômeno brasileiro, talvez, né? No mundo inteiro parece, né? Essa questão do Trump aí, né? Mas, assim, seria legal que ele mostrasse para você as músicas que você gosta, notícias dos artistas que você gosta, mas é que acabou. O mundo se politizou demais, talvez por causa do Facebook, eu não sei, né?
E aí causou esse efeito nefasto que nós estamos presenciando aí. Né? Eu vivo uma situação peculiar, porque como eu sou neoliberal de direita, entre aspas, né? E ao mesmo tempo sou da licenciatura em dança, a maioria dos meus amigos são de esquerda. E talvez a mesma coisa aconteça com vocês, eu acho que vocês não são exatamente nem de esquerda nem de direita, mas a maioria das posições explícitas no Brasil, por exemplo, na área mais acadêmica, mais instruída, é de esquerda, e até brinco, a extrema-direita é uma minoria de malucos, a extrema-esquerda é uma maioria entre a esquerda. As pessoas que estão dispostas a dizer que a revolução é uma coisa interessante é muito grande entre as pessoas de esquerda. Isso é verdade. E dizem que ditadura militar é uma coisa boa, é um bando de malucos entre o pessoal de direita. Isso é um fenômeno muito interessante de como as bolhas são distorcidas. Eu convivo então com pessoas de direita, conheço nazistas, né? E eles gostam de mim, apesar de ser negro, então os nazistas do Brasil são meio malucos, né? São realmente malucos. E é meia dúzia de pessoas. Tá, somando todo mundo deve dar umas 50 pessoas. Agora, o número de pessoas de esquerda que vão achar legal aquele discurso do Yazzie, né? Aquele cara que fez uma tradução do poema do PCB lá, né? Que disse o bom conservador merece uma boa bala para ser enterrado numa boa cova, numa boa terra, né? O número de esquerdistas que são dispostos a achar isso legal é assustador. E qual é a percepção ordinária? Há uma metade da população que é de direitistas radicais e há uma metade da população que é de esquerdistas radicais. Há uma grande distorção nisso. O efeito de bolha, ele tende a tirar as pessoas que são do meio do caminho. Então, é até interessante você ver isso, porque é o seguinte, se você é uma pessoa mais centrada, você vai ver que na sua timeline vão aparecer postagens de tudo quanto é coisa, vindo de todos os lados. A partir do momento em que você passa a dar mais likes em coisas que são vistas como revolucionárias, é importante porque eu até esqueci o nome do rapaz, o Caetano, eu tenho certeza que ele sabe, que foi feito pela Universidade de Harvard, que é um sistema. Eu esqueci o nome do cara, mas ele fez o sistema que fez a leitura lá de população pro Trump. Esse cara, o sistema dele, ele identifica páginas como sendo liberais ou páginas como sendo conservadoras. Então, eu fiz o teste dele para ver. E foi bem interessante, porque, por exemplo, pessoas que gostam... Né? Isso. Pessoas que gostam de Neil Gaiman são liberais. Pessoas que gostam do Porta dos Fundos são vistas como liberais. Se você gosta de Gatorade, você é conservador. Se você gosta de Anitta, você é conservador. Se você gosta de Led Zeppelin, você é liberal. Então, é bem interessante a forma como ele demonstra que certas coisas ele encontra correlações. O exemplo anterior, né? É o caso da codorna. Ele faz correlações que, para o ser humano, não fazem o menor sentido. Eu não entenderia como que alguém chegaria e falaria: se você gosta do Led Zeppelin, você é petista. Para mim não faz o menor sentido, mas o sistema de modelagem de dados identificou que as pessoas que gostam dos liberais geralmente também gostam do Led Zeppelin, e provavelmente todos aqueles que têm mais interesse pelo Led Zeppelin são liberais. E isso demonstra como que a gente não entende a forma como o algoritmo toma as decisões dele. Só que mesmo assim ele consegue geralmente acerta mais que nós. Importantíssimo lembrar isso. Esses algoritmos, eles são generalistas. Eles só acertam pro genérico. Por exemplo, de acordo com as decisões de acordo com os sites páginas que eu gosto, ele tem certeza absoluta que se eu for uma mulher eu sou lésbica, ou se eu for homem eu sou gay. Ele não sabe meu sexo, mas ele acredita com 55% de chance que eu sou homem.
Só que ele não sabe ainda mas ele não está certo disso, não sabe se eu sou gay ou lésbica, apesar de eu ser um branco heterossexual, cis, gordo, de classe média. Tem cabelo comprido é mulher. Comprido, isso, exatamente. Então, ele faz algumas correlações que, pra gente, não faz o menor sentido, mas ele encontra sentido porque ele tem acesso a uma quantidade de dados tão grande que esse tipo de coisa passa a ser claro pro modelo, mas pra gente não. Então, é que nós somos focados no caso concreto, né? E os sistemas são focados nas populações. Então, isso faz toda a diferença do mundo. Eu sou professor de filosofia, mas eu também dou aula de sociologia para cumprir a minha carga horária, tá? Porque geralmente as escolas são pequenas e tu tem que dar um desdobre. E aí, o que eu pensei? Vou dar aula de sociologia. O que eu vou trabalhar de sociologia? Bom, no primeiro ano, trabalhei os 3 porquinhos, né? Marx, Durkheim e Weber. E no segundo ano, eu resolvi trabalhar com ciências sociais aplicadas. E aí puxei a minha experiência do direito, né, e dos meus amigos das ciências atuariais e tal, e resolvi trabalhar com ciências atuariais, com finanças, como se fossem, ciências sociais aplicadas. E aí eu expliquei, olha, nas ciências sociais aplicadas, nós temos, por exemplo, o exemplo das ciências atuariais. Nós não sabemos quem vai quebrar a perna, mas nós sabemos quantas pessoas quebram a perna por ano, em média, tá? Pode ser que um ano quebre um pouquinho mais, pode um pouquinho menos. E aí, com um número grande de dados, suficientemente grande, a gente pode extrapolar e ter o aproveitamento desses dados. Então a gente vai dizer, que produto a gente pode vender? Podemos vender um seguro. Um seguro para, caso você quebre a perna, você não fique na rua da amargura. Eu não sei quem vai quebrar a perna, as pessoas também não sabem, e eu posso vender um produto para essa incerteza. Chama-se seguro. Fala, Copa, desculpe. Agora me diz, quem foi que surgiu com essa ideia? Não sei. Você não sabe. Eu descobri isso, eu aprendi isso anteontem. Na Irlanda, eles queriam criar uma pensão para as viúvas. E aí, eles resolveram fazer o seguinte, quantas pessoas vão morrer por ano, para a gente saber quantos vão deixar viúvas, né? Quantos cristãos vão morrer por ano, que vão deixar viúvas, quantos anos essas viúvas vão viver, quantos vão morrer antes das mulheres, e aí eles chegaram lá ao cálculo que de todos que iriam morrer, 5 por ano deixariam viúvas, e para eles poderem sustentar elas com uma média de 5 libras por ano, que na época era bastante dinheiro, seria necessário contribuir com 2,8 libras por ano. Certo. E aí eles fizeram uma projeção de quanto dinheiro eles teriam em caixa nos próximos 100 anos. E eles erraram por 1 libra. Uhum. Porque assim, foi o primeiro trabalho estatístico feito na história com esse tipo de decisão. Pensei no relatório Beveridge, né? Que o Lord Beveridge, então, foi contratado no meio da Segunda Grande Guerra para fazer um cálculo de como... um estudo de como fazer o sistema de previdência e assistência dos países que já se podia mais ou menos calcular que seriam os vencedores daquela guerra. E aí, no relatório Beveridge aparecem umas coisas muito interessantes, que ele diz o seguinte: não é possível calcular de antemão qual é a renda mínima que será considerada aceitável daqui 20 anos. Eu acho que esse exemplo que o Lucas citou, eu li esse exemplo, tenho certeza, no livro, se Sapiens. Não foi no Modelos, ou no Sapiens do Harari. Eu acho que foi nesse livro aí, sim. A Associação das Viúvas, ou Fundo das Viúvas Irlandesas, acho que é esse o nome. A empresa existe até hoje. De que ano? Acho que é de 1600, isso aí. 1600? Sim. Isso foi bem antigo. Agora eles são uma das maiores empresas de seguros do mundo. E eles se expandiram devido a isso. Mas eu acho interessante porque o próprio autor do Sapiens,
ele chegou a citar nos últimos capítulos, ele coloca a inteligência artificial e o Big Data em compilação e ele tenta encontrar possíveis novos norteadores da vida humana, porque em torno do próprio livro, né, para quem não conhece, ele cita de como mudou ao longo do tempo a forma como a gente encara a nossa própria vida. Antigamente, muito antigamente, se baseavam em dogmas de religião, então não eram coisas muito abertas para ser debatidas. Agora, a gente está muito num tipo de você só vai saber o que é melhor para você se você escutar a si mesmo, se for para psicólogos ou coisas do tipo. E a gente sabe que tem certos quesitos muito específicos, seja na nossa saúde, ou seja em quesitos hormonais, ou até mesmo de genes, que a gente nunca vai conseguir descobrir, mesmo perguntando para os outros ou se conectando com o nosso eu anterior e todo tipo de outro tipo de filosofia que você quer inserir daqui. Ele diz que com o aumento da tecnologia do Big Data e da automação, a gente não só vai poder, como a gente citou, poder diagnosticar doenças de uma forma muito mais rápida, talvez precisa, como também a gente vai poder encontrar pessoas com personalidades e com comportamentos bem mais similares ao nosso. Então, vão ter certos quesitos que a gente vai ter em dúvida. Ele cita até uma hora bem, assim, engraçada, do tipo, eu estou saindo com 2 pessoas, eu não sei o que fazer. Daí ele consulta o aplicativo, ou seja lá qual vai ser o nome dessa coisa no futuro. E baseado nos comportamentos do próprio usuário e na forma dos comportamentos que o usuário que ele está se relacionando tem, isso vai ser uma rede, digamos assim. Vai ser uma rede com dados muito fundamentados. Esse tipo de aplicativo vai poder ter uma nova forma, vai poder formar uma nova tipo de significado da vida humana. Então é bem interessante porque os tipos de usos que o Big Data vai ter, realmente eles são só limitados ao nosso tipo de visão. E há vários tipos de controvérsias sobre o que isso pode gerar. Tem alguns pesquisadores que dizem que isso pode gerar muito desemprego devido à especialização no Big Data. Vai ser um mercado tão grande que vão acabar grandes demandas de outras profissões. Só que eu acho isso um pouco ainda bem afastado, porque se a gente pegar só no Brasil, todo mundo já ouviu falar de Big Data, mas são pouquíssimas instituições assim que investem nisso. Dos temas do Fundação, esse certamente é o mais especializado. Eu sou um forte usuário desses mecanismos, né? O meu relacionamento mais longo eu conheci através do Orkut, 4 anos e 8 meses. Os meus últimos 3 relacionamentos foram através desses sites de relacionamento para namoro. 2 pelo Tinder, né? E o último, o atual, aliás, né, foi o Happn, né? O Happn. Então, o Tinder, eu abandonei o Tinder porque, como eu disse, um zoeiro, né? Ele virou um concorrente do Pokémon GO. Caça monstrinhos perto de você, né? Mas eu conheci 2 pessoas fantásticas, né? Dizer 2 pessoas parece que eu transei com homens, né? 2 mulheres fantásticas pelo Tinder, né? A segunda, inclusive, era a professora doutora, e a primeira, essa que eu estou me relacionando até hoje, do Happn, também é professora doutora. Então, eu acho que são ferramentas estranhas, mas que talvez ainda não estejam no nível da casamenteira judaica tradicional, né? Mas são ferramentas interessantes e que permitem um outro tipo de convivência que eu acho muito, mas muito melhor do que sair da noite e meio bêbado achar uma mulher interessante, um homem interessante. É interessante você abordar essa parte dos programas de relacionamento, né? Porque uma das coisas que mais teve aumento nessa última onda... nessa última onda de Machine Learning e Big Data foi justamente na criação de modelos para fazer match entre pessoas para relacionamento. Tanto que explodiu. Um dos sites um pouco mais antigos que já fazia bastante uso é o OkCupid, que ele usava testes
em que ele comparava o resultado do seu teste com o de outras pessoas. E era bem pobrezinho, né? É bem pobre o funcionamento dele, bem antigo, mas hoje em dia já utilizam justamente a sua conexão no Facebook e o seu footprint digital, né? Tudo aquilo que você faz no Google, para identificar outras pessoas que possam ser um match contigo, porque apesar da gente ter aquela velha frase do os opostos se atraem, isso é uma mentira. Porque se atrai realmente, funciona, fica por muito tempo, são pessoas iguais, pessoas parecidas que vão se aguentar por muito tempo. Então, galera, para um cenário mais futuro e também já para encerrar, quais são os maiores desafios que vocês encontram nessas tecnologias e qual vocês acham que vai ser, assim, com certeza vai ser uma área de especialização delas? O que vocês acham? Eu quero começar falando dizendo que todas essas tecnologias vão ter aplicações muito hard, muito científicas. Aquilo que a gente comentou do como trabalhar com um volume gigantesco de dados que a gente pode colher dos dados biométricos de uma pessoa, né? Ou dos dados dos nossos radiotelescópios que estão por aí, né, buscando inteligência ou estupidezes extraterrestres. Mas um dos elementos importantes da evolução do Big Data foi a questão da transmissão de dados. E historicamente, o que foi um elemento fundamental nisso, dizem alguns críticos, que foi a pornografia. Então, a necessidade de mandar fotos de mulheres peladas e depois vídeos de pessoas transando, né, foi um dos grandes impulsionadores do desenvolvimento da internet de banda larga. Interesses bem primitivos. Esse foi um dos motivos pelo qual o celular ficou grande também. A tela é enorme, também. Sabe? A tela é grande pra gente poder ver os pornô na vídeos enviados pelo WhatsApp, né? A questão é, o Big Data vai ser moldado pelos interesses humanos que isso tem de elevado ou nem tanto, na maior parte das vezes nem tanto. Eu concordo, né? Mas assim, eu acredito que a quantidade de dados que sendo produzidos tende a aumentar à medida que a gente desenvolve novas ferramentas que vão sensoriar ou mesmo atuar sobre o mundo. As redes sociais também vão continuar aí gerando os dados que elas já geram e talvez informações adicionais à medida que a gente use novos dispositivos, né? A gente tem os smartphones, eles vão incorporar. Os smartphones já estão amadurecidos, né? Mas eventuais outros dispositivos que a gente incorpora na nossa vida, e que isso vai continuar gerando cada vez mais subsídios, tanto para práticas comerciais, industriais e científicas, né, que são a parte de interesse de muita gente aí. E daí a gente consegue extrapolar para como que nós vamos ter da nossa casa. Não, os robôs podem aprender em conjunto, né, e usar dados que outros produziram antes para otimizar suas situações, né? Na questão da saúde, já comentada, né? E assim por diante, né? Então, nesse sentido, eu acredito que a profissão do cientista de dados, né, já é a profissão do momento, assim, vai ganhar relevância, né? E talvez outras profissões baseadas nisso, como já foi tema do Fundação também, talvez a necessidade de trabalhos mais manuais se reduza em grande parte em decorrência disso, né? E nós vamos ter esse dilema para lidar à medida que as coisas progredirem. O que eu acho que é um dos maiores desafios da Big Data nos próximos anos é para que ela continue relevante e que o hype, né, as intenções, as expectativas que as empresas e a população têm em cima do Big Data nunca extrapolem ou deixem de extrapolar as possibilidades do Big Data. Muita gente clama algumas coisas absurdas, como Big Data vai ser capaz de acabar com 90% dos empregos, ou então vai remodelar a forma de viver.
isso não é verdade. A gente está vivendo a revolução do Big Data e apesar de ver mudanças acontecerem no dia a dia, como o Netflix, o Uber, a gente não está vendo uma nova forma de viver, a gente está vivendo a nossa vida como sempre foi vivida. Tem uma coisa ou outra diferente aqui e ali, mas não revolucionou nada. É muito, muito importante que o Big Data seja tomado de forma mais parcimoniosa, que as pessoas tenham menos medo dela e enxerguem ela menos como alguma coisa esotérica ou como uma panaceia capaz de resolver todos os problemas do universo. Uma das coisas que eu realmente espero para o futuro, tanto do Big Data quanto de modelos utilizados com esse Big Data, é que ela seja capaz de criar formas que possam permitir decisões muito mais baratas e menos burocráticas para ajudar a população. Nós dependemos de governos e se o governo puder baratear e facilitar acesso da população para serviços de emergência, acesso a remédios que geralmente exigem uma certa burocracia, porque infelizmente vai muito dinheiro. Se o sistema de Big Data puder ser utilizado nesses tipos de ações, de forma a diminuir a burocracia, diminuir o gasto, para dar acesso mais rápido àqueles que precisam, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode esperar do Big Data nos próximos 5, 6 anos, não mais do que isso. Cópio, eu acho que, complementando o que tu disseste, o Big Data vai nos dar soluções para coisas que nós não esperamos e provavelmente não vai dar grandes soluções para grandes problemas que a gente espera que sejam solucionados magicamente. O Paul Watts, ou Peter Watts, acho que é Paul Watts, ele escreveu na série de livros de ficção científica Near Science Fiction, né? Near Future, sobre o futuro da medicina, ele descreve nos livros, que é justamente uma máquina Watson, a pessoa que vai comandar ela é só um operador que vai colocar os dados ali na frente. O operador vai entender o que a máquina fala, mas você não vai mais ter o trabalho do médico. Você vai ter biomédicos, você vai ter médicos e engenheiros, mas você não vai mais ter o médico que atende a população. Você vai ter ali um enfermeiro que faz enquanto que o médico mesmo é uma máquina. É uma coisa interessante, já que o conhecimento vai deixar de ser dependente de uma mente e ser dependente de uma máquina. Mas aí, é claro, você ainda sempre vai ter o médico que vai para regiões afastadas, sempre vai ter o médico sem fronteira, né? Isso é algo que supervisionar o trabalho dessas máquinas aí. Né? Claro. Um exemplo tosco, mas válido, é o que acontece com as máquinas de autoatendimento na saída do supermercado. Você tem um caixa que ele fica ali entre 4 outras máquinas de autoatendimento. Se você tiver dificuldade, ele vai até você e te ajuda, ou pede para que você faça as suas compras com ele. Acredito que o trabalho do médico pode se tornar assim. Você consegue dar o serviço para mais pessoas sem necessariamente precisar diminuir o número de médicos. Você só vai aumentar o fluxo de pessoas sendo atendidas e talvez assim baratear o acesso à medicina. Eu queria complementar nesse aspecto, apesar do a gente estar para fechar, é a questão de que muitas coisas vão ser automatizadas, mas não vai reduzir o número de profissionais, vai aumentar a quantidade da produção. E a gente verificou isso com a digitação. Nós tínhamos datilógrafas que tinham que saber quantos toques ia terminar até o final. E hoje em dia, qualquer um produz textos. O número de textos produzidos aumentou, não diminuiu. Então, em relação a isso, o Big Data vai automatizar muitas coisas. O médico não vai ser o cara que vai fazer o diagnóstico com base numa quantidade gigantesca de dados. Vai ser o cara que vai, de repente, acompanhar os efeitos inesperados e vai ajudar a alimentar o sistema. O médico simplesmente vai mudar sua função. Até a noção do diagnóstico é a noção mais nobre da medicina, né? O cirurgião era o barbeiro, né? E hoje em dia também não tem um status tão bom entre os médicos, né? Ele ganha bastante devido à necessidade, mas o diagnóstico é a parte nobre. E como alimentar o sistema e como
retroalimentar o sistema com aquelas dicas do expert, né? Tipo, olha, tu identificou uma perdiz aqui, mas nesse caso aqui o teu algoritmo está muito simples. Essa vai ser a função do médico, vai ser a função do filósofo, vai ser a função dos mais diversos profissionais, né? O Big Data, eu não tenho uma visão nada distópica a respeito disso, exceto em relação à privacidade, como já comentei. Eu concordo com o Lucas, e explorando mais os quesitos que a gente tocou de privacidade, eu acho isso interessante, porque com certeza isso vai ser uma coisa a se aumentar, a falta de privacidade vai ser uma coisa iminente, e eu não acho realmente que um cenário distópico próximo com Big Data vai ser possível. Eu acho que vão ser feitos aprimoramentos, eu acho que vão surgir mais especializações, como tem surgido ultimamente. A gente está num mundo muito especializado do que comparado a 50 anos atrás, muitas profissões não existiam, e eu acho que a tendência é seguir nisso. Eu só queria comentar uma coisa até meio bizarra, mas a gente tem que lembrar também que a gente está no hemisfério ocidental, mas o Oriente, ele pode usar tanto para bem quanto para o mal o Big Data deles. Por que eu cito o Oriente? Claro que pode ser qualquer país do Ocidente também, mas a gente tem que lembrar que existem e estão acontecendo muitas atrocidades na Ásia, e uma delas que eu só achei interessante de comentar é que a China, ela tem um sistema de banco de dados para doação de órgãos, né? Porque a população de lá, eu acho que realmente precisa de um banco de dados para monitorar tudo aquilo. E sempre quando entra um novo requerimento, aparece uma nova pessoa que é compatível com esse tipo de órgão, ou que está podendo doar ele. Só que isso tem algumas vantagens, no caso, nas mãos do governo da China, porque estão acontecendo alguns tipos de perseguições religiosas lá, por N motivos. Vários dos chefes de Estado que estavam conduzindo essas caças religiosas já estão sendo investigados e vários presos. Falun Gong, o nome da religião, quem quiser procurar. Mas, basicamente, muitas das pessoas estavam sendo mortas e sequestradas, e várias delas estavam tendo seus órgãos lançados no mercado negro, só que não, era no mercado normal, estava indo pro sistema de dados normal. Então, consequentemente, isso virou um tipo de demanda que começou a ser suprimida. Então, eu acho que é interessante a gente tomar cuidados nesses quesitos, tanto de governos totalitários quanto de empreendedores que vão poder, com certeza, expandir o seu tipo de atuação. A gente tem que lembrar que tem países que a gente não tem dados sequer dele, como o Irã, Arábia Saudita, Coreia do Norte e outros tipos de governos muito fortes e que manda lá dentro, dificilmente a gente vai saber como é que se estrutura. Mas, basicamente, eu fecho com isso. E obrigado por todos que comentaram no YouTube. Só relembrando que a gente tem um SoundCloud, então as pessoas que comentam, eu queria que isso fosse um podcast, é um podcast, só que a gente está gravando online e a gente vai editar um pouco e colocar no nosso SoundCloud, então vocês vão poder baixar e escutar. Parabéns pelo assunto mais difícil. Era um assunto complicado, eu falo por mim, é claro, mas o Big Data, ele pode ser feito muitas coisas ou nada, então todo mundo sabe que é muito vasto, é complicado, ou às vezes pode não ser nada. Então, valeu pela participação de todos, com certeza agregaram muito, e o nosso próximo Hangout ainda a gente não tem muita ideia do que vai ser, talvez algo sobre transportes no futuro, ou sobre modificação genética, mas isso ainda tem que se confirmar. Valeu a todos, então. Valeu! Is it possible that you suffer from an excessive trust in rationality? Well, if you can't go by reason, what can you go by?